Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos. Meu nome é Virgínia, eu sou da ABCP e hoje nós vamos falar aqui com o Glauco Castro, falando sobre o conhecimento, a operação de concretos usinados e seus desafios. O Glauco é formado pela Universidade de Londrina e tem grande experiência na construção civil, tendo atuado em canteiros de obra e em indústrias no segmento de concreto. Em sua trajetória de trabalho, desempenhou um papel como líder, gestor e na área de mercado da indústria do concreto. Gostaria de convidar o Glauco a estar aqui conosco. Glauco, boa tarde. Boa tarde, Virgínia. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E vamos dar início aí à sua palestra. Só queria avisar a todos que as perguntas serão respondidas ao fim da sua palestra, tá, Glauco? E que todos podem ir fazendo as perguntas através do chat, que ao final nós responderemos as mesmas, e que também esse curso estará gravado no YouTube, no canal do YouTube do Todos pela Construção, e que então, em aproximadamente 48 horas, vocês vão poder ter acesso a esse material e replicá-lo, reassisti-lo como quiser, tá bom? Um grande abraço, excelente palestra para você, viu, Glauco? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, a Etos, a Construliga, a BNT e o SNIC, dessa comunidade aí, Todos pela Construção, esse movimento que começou já há algumas semanas. Participei de muitas videoconferências, muitas palestras, e agradeço o convite. Complementando um pouco a Virgínia, eu me formei em 94, quando me formei, fui para a linha de frente de obras, né? Sou engenheiro civil, como ela disse, e fiquei 6, 7 anos trabalhando, como se diz, como cliente do concreto, né? Do outro lado da mesa, e quase sempre aguardando o caminhão de concreto chegar na minha obra, né? E depois, em 2001, eu mudei de lado, fui para o outro lado da mesa e comecei as atividades dentro da operação de concreto. Então, tinha uma visão ainda de cliente no início, e pude compartilhar um pouco e experimentar esses dois lados. Depois fiquei até o final do ano passado imerso aí em todo o segmento concreto, na área comercial, na área operacional, e por isso que eu resolvi, quando me convidaram, falar, vamos conversar um pouco sobre a operação de concreto. É um tema que me agrada muito, né? Os concreteiros aí presentes, estou vendo muitos conhecidos, eu agradeço aí a presença, sabe que concreto é uma questão é uma coisa de pele, né? Tem que ter paixão. Depois que isso entra na veia, a gente não consegue se livrar mais. E percebi, nas vídeos que eu conversei e ouvi, muito laboratório, né, tecnológico, os clientes falando de processos, mas ainda não tinha uma visão muito interna da operação de concreto em si. Então, vou compartilhar isso com vocês, ok? Fiz aqui alguns resumos, nós vamos batendo um papo, depois, no final, vocês fiquem à vontade para as perguntas. Bom, uma visão geral em relação ao segmento, coletando aí indícios ao longo dos anos, o concreto tem como característica, é um segmento com uma baixa barreira de entrada, né? Não é tão difícil assim você conseguir iniciar ou abrir ou comprar equipamentos para montar uma concreteira, diferente, por exemplo, de uma fábrica de cimento, né? Os recursos financeiros proporcionalmente não são tão altos, não é difícil acontecer de alguém que não é do segmento ou tem um fornecedor de areia ou então brita dentro de uma pedreira, colocar uma central de concreto, contratar pessoas que trabalham no concreto, até mesmo alguém do departamento técnico, e faz algumas receitas, faz alguns traços de concreto e começa a fornecer. Isso também tem um viés de informalidade, né? Claro que dependendo do centro de atuação, uma grande cidade ou cidades menores do interior, não tem problema algum, né? Nós temos centrais pequenas, médias, grandes, de qualquer forma, a atuação em mercados pequenos pode ser muito bem feita, sem grandes recursos
tecnológicos, o importante é fazer bem o arroz com feijão, né? E entregar aquilo que o cliente espera. Mas, de qualquer maneira, também quando acontece de um novo entrante iniciar as atividades, normalmente, como ele precisa de uma carteira, como ele precisa de volume, né? O concreto trabalha muito em cima de volume, ele torna-se um pouco mais agressivo nas suas propostas, ainda se é um novo entrante que não tem tanta experiência, pode ser que não consiga ainda fazer todas as contas necessárias dentro de um ciclo de fornecimento de concreto, né, até porque é uma prestação de serviço, e isso pode causar algum impacto no mercado. Se é uma atividade bem feita, se é uma concreteira, uma central que vai trabalhar dentro das normas, dentro dos parâmetros legais, eu acho que isso é saudável, né, ao mercado, mas quando tem um pouco de excesso aí dessa informalidade, isso pode prejudicar, né? E clientes adquirindo um produto, comprando, ou seja, fornecedores. Centrais de concreto, preferencialmente, precisam estar próximas aos seus fornecedores, né? Principalmente brita, areia, e isso nem sempre acontece, existem nos grandes centros restrições da onde estão localizadas essas plantas, logística, né? Restrições de horário para poder transportar o material, e isso gera um aumento no custo da matéria-prima que nem sempre consegue ser repassado ou considerado no cálculo de uma margem do concreto. E a central de concreto tem pouco poder de barganha em relação a isso, porque ela está à mercê de alguns fornecedores e tem que se tornar parceira desses fornecedores para conseguir fazer uma boa negociação. E também, se é uma concreteira que tem um nível de qualidade, um filtro, ou ele faz uma análise do material, você também não vai sair adquirindo brita e areia de qualquer lugar, de qualquer um, ok? Existe uma questão legal, principalmente, né, principalmente os fornecedores de areia, ele tem as licenças de operação, e isso pode implicar em algumas sanções que não são bem vistas, ok? Também existem os outros produtos que podem, substitutos, digamos assim, né? O concreto virado em obra ainda é presente demais no nosso país, coletando alguns dados mais recentes. O cimento, basicamente, em torno de 18% do cimento é colocado no mercado através do concreto. E desses 18%, 28% é a penetração do cimento, o que acontece é que mais ou menos 50% sai pelo concreto usinado, vamos dizer assim, ou por alguns canais, e 50% ainda pode ser através de um mercado mais informal, feito em loco. Então, existe um potencial muito grande de nos tornarmos mais competitivos, industrializados em relação ao fornecimento de concreto. Virgínia, não sei se você me escuta, mas tem um ruído aí de fundo, se você puder verificar. Eu estou vendo o que pode ser. Não é aqui, ok, obrigado. Bom, clientes têm alto poder de negociação, e eu digo isso porque o mercado ainda do concreto é muito sensível a preço. Eu estava ouvindo aqui a palestra do Regatieri, e alguém comentou que no fim o que vale é o real por metro cúbico, aliás, tudo em concreto vira real por metro cúbico, mas de qualquer forma, quando os olhos do executivo comercial do concreto, né, do vendedor de concreto, ainda brilha muito quando aparece uma obra com grande volume, mas nem sempre obras de grande volume, apesar do concreto precisar do volume para poder existir, nem sempre uma obra de grande volume significa uma obra rentável, né? E os clientes, principalmente grandes construtoras, mas quando há algum tipo de fornecimento mais específico ou que precisa de uma solução mais diferenciada, os clientes até entendem que propostas de valor são diferenciadas, mas normalmente não reconhecem muito para poder pagar o suficiente por elas. E aí, às vezes, boas sugestões, bons produtos desenvolvidos acabam não saindo da prateleira porque não tem como se sustentar financeiramente ou ter uma margem que consiga arcar com toda a cadeia envolvida. Não são leais, coloquei aí, porque realmente, no passado, existia uma necessidade ou até uma prioridade de se ter apenas uma concreteira, né, uma grande obra, principalmente, no interior também trabalhei no interior, mas era uma preferência ter uma concreteira só, um fornecedor só. Em 2008, com aquela demanda muito grande que nós tivemos, uma oferta bem menor do que a demanda, nós
as próprias concreteiras, e eu lembro bem, pecamos muito nesse atendimento, né? Não havia caminhão suficiente, não havia matéria-prima suficiente, então você acabou, aconteceu da qualidade do serviço não ficar satisfatória. E os clientes, as grandes construtoras, principalmente, começaram a colocar dentro da sua obra ou contratar mais de uma concreteira, até 3, às vezes, concreteiras. Quando são várias frentes, isso não é um complicador, mas quando é uma frente só, você precisa ter um certo cuidado de você não concretar peças ou lajes com mais de um fornecedor, porque pode dar uma diferenciação na coloração do concreto em função do cimento, mas principalmente por patologias que podem acontecer e você depois não conseguir achar o responsável por isso. Se você tem um fornecedor único, ele é o seu parceiro e com certeza você vai saber na porta de quem bater se tiver algum tipo de problema e ele vai estar junto. Se você tem 2 ou 3 fornecedores de concreto numa obra, quando você tem algum problema de resistência, algo assim, isso pode complicar um pouquinho mais, né? Bom, o mercado é muito competitivo, uma pressão por preço sempre, né? Sempre. Eu nunca participei de uma negociação onde, por mais que eu explicasse o potencial daquele produto ou daquele concreto permeável ou alguma solução que a gente pudesse colocar na mesa, os que ouviam educadamente até o final, mas no final perguntava quanto custa e o negócio era real metro cúbico. Então, isso também não ajuda, porque você tem um alto custo de logística, e quando você coloca com um preço que não se desenvolve, e em alguns casos, de alguns concretos, nós estamos vendendo com o mesmo preço de 10 anos atrás, né? Você achata a margem, e achatando a margem, a rentabilidade não vem. Bom, tendências. Alguma visão aí muito simples do que, talvez, como que poderíamos caminhar daqui para frente. Acredito que com exigências legais, né, reforçando a legislação, principalmente a questão ambiental, consolide e profissionalize mais esse segmento. Nós já temos boas concreteiras que atendem essas leis, mas eu me lembro muito bem de um caso que eu tive em São Paulo, onde eu tive que responder legalmente por um motorista ou operador de caminhão betoneira, porque ele não é só um motorista, ele também opera a betoneira, quando um operador de caminhão betoneira lavou um caminhão na rua, foi visto, e isso acabou gerando um processo onde eu tive como responsável por toda a operação de São Paulo responder. Então, assim, o assunto é sério. Claro que depende muito de uma fiscalização, a população cada vez mais está atenta a isso, mas isso também pode elevar um pouco a régua desse segmento do concreto, né? Serviços de entrega mais customizados, principalmente serviços online, nós ainda não temos isso muito enraizado. Ao contrário, o próprio segmento da construção civil, né, falamos disso, eu ouvi isso em algumas dessas palestras, mas o concreto também faz parte deste pré-conceito, ou então de ser ainda muito conservador em relação aos seus processos, à sua própria visão, né? A gente acaba trabalhando ainda muito do jeito que sempre fez, aquela história do sempre foi assim, por mais inovações que algumas empresas têm procurado realizar, ainda está muito aquém do que precisaria acontecer para elevar o nível do nosso atendimento, da nossa parceria, né? Olhando isso para o lado da mesa de cá, como se tivesse ainda em uma concreteira, né? A evolução de uso de concretos especiais, foi muito falado nas palestras do autoadensável, e para isso todo um ciclo tem que funcionar muito bem, né? Inclusive o próprio ciclo de fornecimento do concreto. Se você tiver algum tipo de interrupção no fornecimento, você tem um problema grande pela frente, dependendo do tamanho da concretagem que você estava fazendo. Não me esqueço de um exemplo, quando um helicóptero aqui em São Paulo caiu na Marginal Pinheiros, e havia uma central que trabalhava em Santo Amaro, travou a Marginal Pinheiros todo, nós tínhamos lá 5, 6 caminhões parados, um atrás do outro, naquele trânsito, e a solução foi começar a pegar motoboy para levar lá açúcar ou aditivo para jogar e não perder o balão. Então, assim, o concreto é um material perecível e qualquer coisa que fuja da programação normal, ele tem um impacto muito grande. É importante o ponto das concreteiras participarem desde a elaboração dos projetos, para poder discutir soluções, layout de obra, o fluxo, por onde vai entrar uma bomba, por onde vai descarregar, discutir as soluções de traços. Às vezes vem uma lista enorme de traços, onde não se... a questão de ter uma lista enorme de traços não
garante que tenha uma boa qualidade, ou de repente nem é tão necessário tantos traços, com tantas variações, enfim, a participação da concreteira, já com os especificadores, com os projetistas, é muito importante para que todo o processo funcione bem depois. E uma tendência que já há em outros países há muitos anos, são os clientes ou alguma empresa terceirizada de transporte retirar o concreto na central, né? Aí o transporte e essa responsabilidade, e a venda FOB, fica a critério ou sob responsabilidade do cliente, e com isso pode ser que as concreteiras consigam reduzir sua frota e, quem sabe, otimizar custos. Embora eu ainda veja também que o motorista, o operador de caminhão betoneira, quando ele vai à obra, ele é o seu cartão de visita, né? Então ele tem que estar apresentável, tem que ser uma pessoa instruída, orientada, para poder fazer essa entrega da melhor forma. O ciclo do concreto não é tão complexo, eu descrevi da maneira bem simples, inclusive isso é parte do trabalho de material da equipe que eu trabalhei, não fui eu que fiz, mas, bom, o objetivo, obviamente, sempre é ter rentabilidade, né? Então, por isso que acaba ali com o caldeirãozinho de moedas. Começa no comercial, nós vamos falar um pouco de cada etapa rapidamente, com toda uma prospecção, relacionamento com o cliente. Depois vem para o processo aqui de produção, que você compra a matéria-prima, a pá carregadeira vai jogar na tremanha de carga, no togô, ou na central dosadora, e aí o silo descarrega o cimento, mistura, enfim, o caminhão é uma grande batedeira, né, que vai fazendo todo esse transporte, circulando e batendo no concreto, até chegar à obra. E quando entra no transporte, que aqui sim, tudo isso aqui já é um desafio bom, mas quando entra aqui, até em função do que eu estava dizendo, é onde o bicho começa a pegar, como a gente diz, né? Transporte, bombeamento, bomba, né? O nome já não nega. Enfim, isso quebra, isso para, vaza, atrasa, chega antes. Você chega na obra, tem uma carreta de aço descarregando bem aonde você combinou no dia anterior que ia descarregar o caminhão de concreto. Enfim, é divertido, eu costumo dizer, mas também é muito emocionante e apaixona. Então, claro que tem que ter uma energia muito grande para conseguir trabalhar no concreto e viver com esse dia a dia. Você tem uma hora para entrar e você não sabe muito, a exemplo de outros segmentos, quando vai sair. E obra acontece de tudo, né? Não precisa ser só de uma concreteira para saber disso. Depois, fechando o ciclo, o que você deseja é conseguir faturar e gerar a cobrança, que isso seja quitado, e aí você começa tudo novamente. Bom, o ciclo comercial. Eu dividi mais ou menos em 4 blocos, vou falar rapidamente, mas nós vamos sempre assim, indicadores, o que poderíamos melhorar, as oportunidades e alguns desafios. Então, até lembrei dos indicadores, porque também na palestra do Regatieri, que falou muito do concreto, ele falou que tinha concreteiras que tinham 70, 80 indicadores. Eu não cheguei a ter tanto na onde eu trabalhei, mas de qualquer maneira eram muitos indicadores, e alguns dos comerciais era isso, prospecção de obra, conversão de contratos, consistência da carteira, né? Porque senão você tem uma carteira e ela não gera a programação, e aí não gera a entrega, você acha que está vendendo, e na verdade você não está com uma carteira consistente. E isso depois, no final do mês, vem a surpresa, né? E se você tiver que correr no final do mês para conseguir melhorar a sua carteira, não tem como você não ter que negociar preço de uma outra forma, né? Margem, preço médio, limite de crédito concedido. Isso também é uma grande dor de cabeça, principalmente nos tempos de economia mais em baixa. O departamento que faz a análise de crédito sobe a régua e você nem sempre consegue vender a quem você imaginou que venderia por alguma restrição, alguma coisa desse tipo. Bom, o que nós precisamos melhorar? Uma coisa importante na parte comercial, que já começa desde a visita do executivo comercial, do vendedor, ao cliente, ou aonde será a obra, um viés muito forte sobre saúde e segurança. Eu me lembro quando nós tivemos que implementar isso, agradeço aí a lembrança, quando nós tivemos que implementar isso, a mudança que foi na cultura de conseguir fazer, simplesmente, às vezes, usar um capacete, né? Depois cinto de segurança em caminhão, depois ter luva, enfim, foi um processo longo, e isso também, depois, hoje, colhe-se muitos frutos em relação a isso, porque nem toda obra teve a ideia ou experimentou a dor de cabeça, o problema legal, moral, que é acontecer um acidente nas suas instalações, né? E isso pode colocar a perder todo o seu empreendimento, todo o seu projeto. Bom, precisaríamos melhorar na área comercial a comunicação do vendedor com o cliente, os suprimentos com a obra. Muitas vezes o vendedor do concreto vai lá, acorda algo com suprimentos ou com o departamento técnico, mas isso não chega, quando são grandes obras, né? Isso não chega até
até o canteiro de obras. Então, horários, formas que vai entregar, cobranças de adicionais, isso precisa ter um melhor alinhamento, né? Definição de traços, tentar, desde aquela participação com os projetistas, procurar evitar grandes listas de traços, por mais que sejam automatizadas algumas plantas, elas podem ter confusão na hora de carregar, e muitas vezes você já existe, já tem um traço que vai atender, por isso que essa conversa é necessária, então essa comunicação ainda precisa melhorar muito. E a questão da equipe comercial conhecer bem o serviço que oferece, para poder, numa reunião ou numa negociação, expor toda a gama de produtos que tem, e isso ajudar o cliente. O cliente espera por isso, né? Quem está do outro lado da mesa quer que você vá lá com algumas soluções, não simplesmente uma tabela de preço, né? Oportunidades. Equipe técnica tem que estar presente sempre, na minha opinião, porque ela vai ajudar muito nessas definições, tanto dos projetos quanto da própria negociação, em explicar por que o traço A é melhor que o traço B, e o que pode ser feito. E também junto com a comercial, porque se for só a equipe técnica, também fica uma conversa técnica demais e talvez não se negocie da melhor maneira. O fomento da carteira com obras próximas à central, né? Como eu estava dizendo, se o transporte é tão importante e o ciclo é tão relevante, por que você vai procurar uma obra tão longe? E capacitação da equipe. Desafios: as concreteiras valorizarem os seus serviços, para isso, óbvio, tem que prestar um serviço de qualidade, os clientes conseguirem diferenciar isso, qualificarem adequadamente a concreteira, como também já foi comentado numa dessas palestras, se um consumo 400 está com uma diferença entre uma e outra de 20, 30 reais, alguma coisa está esquisita, precisa saber o que é. E também, obviamente, concreteiras reconquistarem ou conquistarem uma maior credibilidade. Depois disso, vem o ciclo da produção. Nesse ciclo da produção, os indicadores, alguns deles, o próprio controle da matéria-prima, da entrada da areia na umidade correta, recebimento da brita, volumes, né? Horas extras, interjornada. Para quem é conhecedor dessa legislação, existe um limite de horas extras para você fazer por dia. Antigamente, pouco, sei lá, 10, 12, 15 anos atrás, eu me lembro muito bem que quando chegavam os operadores e falava que tinha ficado até 1h da manhã no dia seguinte, a gente achava legal, né? Ou, isso sim, concreto no sangue e tal, mas isso mudou muito, na verdade, naquela época talvez já não pudesse, mas a gente não tinha essa consciência, e as horas extras têm que ser respeitadas, com isso você tem intervalo entre jornadas, que tem que respeitar 11 horas, você tem que ter um escalonamento de entrada, independente de ser uma central pequena, uma central grande, uma cidade menor de porte, ou uma metrópole como São Paulo, você não pode mais dispor ou começar o seu dia sem o mínimo desse planejamento. Manutenção e disponibilidade, porque se quebra a central e você não tem uma central de backup ou uma central próxima, você deixa o seu cliente na mão. As licenças de operação, que isso é mandatório, é premissa para a operação, sem isso não se trabalha. Os custos de pessoal, hoje já é muito mais flexível você terceirizar alguns serviços, então isso também tem que estar dentro desse acompanhamento, e a produtividade por colaborador. Normalmente, de novo, você pega lá a quantidade de colaboradores que você tem, você faz uma divisão do volume pelo metro cúbico para você poder comparar e ver se isso está indo bem. O que poderíamos melhorar é o cumprimento dos horários, e aí eu cito, claro que tem muito mais viés da concreteira, mas eu cito os dois lados. Cansamos de ter situações onde as concreteiras não queriam deixar o concreto do dia seguinte liberado, por falta de credibilidade ou não, ou por algum imprevisto que pudesse surgir, mas ao fazer isso, você já começa, eu, do lado do cliente, como era antes, já começa a travar o início da operação, e isso, quando você trava a primeira entrega, ou então quando você diz que vai receber o concreto às 8, e liga às 6, 6h30 da manhã, dizendo, espera um pouquinho, você encavala, você gera um efeito cascata em toda a programação da concreteira, e com certeza vai afetar outros clientes que nada tinham a ver com isso. Então, de novo, a comunicação e o cumprimento de horários tem que ser muito bom. A gestão de pessoas na escala, saúde e segurança sempre vai aparecer quase em todos aí, meio ambiente principalmente, como eu disse, não lavar um caminhão fora da sua central, alinhar, inclusive, com o cliente, se são possíveis de ter um espaço destinado a isso, e a questão de tecnologia e inovação, que para mim ainda não diria que nós estamos nem engatinhando, né? As oportunidades: implantação ou aprimorar para aquelas que já existem, automação, e quando eu falo de automação, pode ir a grandes processos, grandes softwares, ou coisas mais simples, para centrais pequenas, isso dá uma qualidade muito melhor, um controle melhor controle, mais informação, mais gestão de custo. Parcerias com os fornecedores de matéria-prima precisa muito. Eu me lembro muito bem de uma experiência numa central que tínhamos em Campinas, onde a caixa de agregados ficava dentro de um nível
que seria possível uma carreta chegar e descarregar direto nela. Porque o processo descarrega no chão e a pá carregadeira fica alimentando essa caixa de agregados. Quebrou a pá carregadeira, a central para, né? E você não vai ter lá sempre 2 pás, uma de backup, para conseguir ter algum tipo de custo a mais com isso. E era uma ideia do exterior que eu tinha visto, eu e outros, e tentando fazer aqui no Brasil. Como eu disse, foi em Campinas. Começamos, a experiência não conseguiu durar uma semana, bastou 2 acidentes na Anhanguera, já parou todas as carretas na rodovia, nós ficamos sem material, voltamos tudo à história do transporte, descarregar no chão, para a carregadeira, enfim, mas isso precisa estar sempre na nossa mente para buscar essa melhoria. Implantação de processos, né, tem que ter um mínimo, e aí existe tipologias de centrais, como eu disse, centrais pequenas, médias, grandes, e esses processos têm que estar desde presente na pequena e na grande. Claro que em escala e em intensidade diferente, mas isso também é possível, e isso tem muito ganho, né? E a capacitação da equipe. Capacitação da equipe sempre vai aparecer, porque se não capacitar as pessoas assim, é o principal de tudo isso que nós estamos falando, principalmente no concreto, onde depende muito de linha de frente, de relacionamento, de conversa. Os desafios: concreteiras se conscientizar da sua responsabilidade e atender, oferecendo serviços conforme especificações. Eu quero dizer, você não pode, se você atrasa num trânsito ou pega uma estrada muito longa, o seu operador de betoneira simplesmente achar que pode colocar uma água no concreto. E vice-versa, do outro lado, a mesma coisa, cliente reconhecer que o concreto não é tudo igual, né? O concreto que tinha nas obras menores mais vendido era o concreto molinha. O cara chegava e falava, eu quero concreto molinho, mete água aí. E aí começava a colocar água, desandava tudo, virava um inferno. A laje depois fissurava tudo e você não tinha como prestar um suporte disso. Existia todo um processo, um procedimento de você assinar as notas de entrega para dizer que você que estava como cliente autorizando, mas daí entra numa discussão legal, que como que eu vou autorizar ou concordar que um leigo deixe colocar água, enfim, o ideal é que cada um se conscientize e que não precise chegar a esse ponto de discussão. E aqui abro um parênteses para a gestão de qualidade. Na produção tem uma influência muito grande da equipe de qualidade. Eu sempre tive grandes equipes de qualidade, alguns deles que estão presentes aí, desde o controle de MCC, na entrada do material, controle da umidade através de sondas, aspersores. Mas eu tenho a central lá que me atende, uma central pequena, não tem sonda. Não tem problema, existe lá os métodos de você verificar a umidade da areia, que vai lá no método da frigideira, não tem problema nenhum, pode ser 2, 3 vezes ao dia, mas precisa fazer. E quem faz não é você, então a pessoa que está na ponta precisa ter a consciência, precisa entender o porquê que aquela verificação da umidade da areia é importante para ela não deixar de fazer. Instalar aspersores para manter o pátio úmido, né? Controle do lastro do caminhão betoneira, tem muita gente que prefere deixar o caminhão entrar com lastro. Lastro é você deixar ele entrar aquele resto de concreto que porventura venha de uma obra. Existe também todo o procedimento, aditivos, forma de tratar isso. E depois também tem a atuação da equipe de qualidade no produto acabado. Verificar a questão do tempo de descarga, a adição de água ou não, as moldagens, os rompimentos do corpo de prova, e principalmente acompanhar muito como é que estão alguns indicadores, como o fator de uso aí do cimento por metro cúbico. Distribuição, os indicadores, disponibilidade, como sempre, tempo de ciclo, é muito importante o tempo de ciclo estar sendo mencionado nessa rodada de negociação, quando vai se fechar um contrato, porque o minuto de um caminhão betoneira, ele é caro, e se você atrasa 10 minutos, isso tem um impacto razoável dentro do preço final que a concreteira pode fazer por você. Por outro lado, se você reduz esse custo, por exemplo, usando um concreto autodensável, você consegue ser mais rápido, o caminhão precisa ir e voltar logo. Quanto mais isso acontecer, isso há um ganho, e a concreteira pode ter um cálculo de custos ou de otimização de preço que vai ser bem visto pelos clientes. Outra coisa importante é volume por viagem, né? Às vezes tem lá, eu quero 3 metros cúbicos, não tem problema, a gente entrega acima de 1, acima de 2, varia um pouco isso de concreteira, mas o problema é você ter muitas viagens de 3 metros, 5 metros e querer pagar a mesma coisa se você tiver uma viagem de 8 metros. Não funciona assim, porque o caminhão, de qualquer maneira, vai fazer a sua viagem, tem o seu custo com diesel, tem o seu custo de operação, e ele precisa levar a maior carga possível. Infelizmente não dá, e não é uma boa ideia, embora eu já vi algumas empresas fazendo isso, carregar 8 e entregar 4 numa obra, 4 no outro, mas o problema é que mensurar isso não é tão simples assim. Não dá para ficar na confiança da batida do motorista, lá do operador de CB no balão e dizer que tem 3 ou tem 4, embora eles tenham grande experiência de bater o olho no slump e dizer se está com 12, com 10, com 15, etc.
Então, de novo, é uma classe que tem que estar bem alinhada com toda a cadeia do concreto, para, por exemplo, não desviar concreto quando vai entregar a uma obra, né? Ou então voltar com o concreto da obra e vender a sobra de concreto, enfim, são práticas comuns, pouco comentadas, mas isso não ajuda em nada toda essa melhoria no ciclo. A programação, cumprir com essa programação, o fator de enchimento do balão, como eu disse, pontualidade e nível de atendimento era algo também que a gente media. Uma vez fizemos uma pesquisa com alguns clientes, e não era o ideal, mas eles aceitavam 30 minutos, aqui na Grande São Paulo, 30 minutos de atraso. Para certas coisas é uma diferença grande, mas para o concreto, como o nível de serviço não estava legal, e a gente começou a monitorar isso, para entender se conseguimos atingir pelo menos 85% disso. Né? Então, era 85% dos clientes com, no máximo, 30 minutos de atraso. E, como fomos medir no começo, era menos de 60, 50, mas depois conseguimos atingir os níveis com essas melhorias todas aí. Então, há caminho, né? Há caminho, há como fazer isso. Bom, melhorar. Programar com antecedência por parte das construtoras, dos clientes, dos laboratórios, sempre é importante, quanto mais planejamento, melhor. Óbvio, entregar no horário, a concreteira, o concreto, a concreteira, o concreteiro, não adianta, ele é conhecido pelo atraso, isso é uma característica que nós precisamos deixar isso de lado, né? Precisamos recobrar, reconquistar uma certa credibilidade, e com isso, obviamente, se tudo funcionar bem, não precisa cobrar tanta adicional, né? Porque se você atrasa, prejudica o cliente vem depois com uma lista de horas extras do dia, porque ficou com a equipe parada. Por outro lado, quando você manda um caminhão e ele fica parado ali na frente, você também está perdendo dinheiro, porque você está deixando de atender uma outra obra, e depois você vai com a sua lista de cobranças adicionais. Isso vira uma guerra, vira uma discussão, e nem sempre leva a algum lugar, ok? Transparência de ambos, né? Isso vem muito da postura, do posicionamento, e daquilo que está em cima ali, de capacitação de equipe. Quanto mais você capacitar a sua equipe, quanto mais você ter a paciência de sentar, seja com o operador de central, que é o nosso famoso balanceiro, ou com o operador de caminhão, de betoneira, e explicar para ele qual é a sua importância, por que ele precisa fazer aquela atividade, isso só tem ganho. Por isso que a questão das pessoas, para mim, é primordial. Você pode dar uma ordem, você dando uma ordem, ele vai até obedecer, mas se você não estiver olhando, pode ser que ele não siga mais aquela recomendação. Agora, se ele entender, se ele interiorizar isso, com certeza você começa a dar mais autonomia e ele vai fazer a parte dele porque ele sabe que é importante, ok? Reuniões de início de obra, isso às vezes é prática, em algumas empresas às vezes não, é super importante desde que seja bem feita, para você prever e evitar grandes imprevistos quando realmente o jogo começar, né? A inspeção na véspera, isso é importante para as empresas que possam fazer isso, nem sempre é possível, às vezes a estrutura de uma central menor, ela é mais enxuta, você não tem quem vai lá fazer, de qualquer maneira, você vai nas vésperas, às vezes 15, 16 horas, a hora que você chega amanhã cedo lá, parece que era outro lugar, né? Você foi lá, olhou bem, falou, mas nada do que eu vi ontem é do jeito que está aqui, e isso provavelmente vai atrapalhar a sua descarga de concreto, que é algo que você quer fazer tão rápido assim. Ampliar esse monitoramento online, enfim, como eu falei da tecnologia, com as entregas do GPS, a própria programação online, conseguir fazer isso de uma maneira melhor. Obviamente, precisa melhorar esse serviço para conseguir gerar uma maior margem, senão as concreteiras sempre, na sua grande maioria, estão capengando, ou então fazendo uso de diretrizes ou de ações que não são boas para ambos os lados. Capacitação da equipe, como eu disse. Desafios: logística das grandes cidades, distância nas pequenas. É um pouco do que eu lembrei, porque nas grandes cidades, agora com centros expandidos, restrições a caminhão e descarga, isso, obviamente, tem que ter um pouco de tecnologia aplicada junto ao alinhamento melhor na negociação. Otimização do tempo de ciclo, e aí é importante o uso da bomba, e aí faço uma ressalva, a bomba hoje, muitas empresas de bombeamento quebraram, porque começaram a abrir pequenas empresas, enfim, o mercado, vamos dizer a palavra correta, se prostituiu um pouco, e a gente tem um segmento de empresas com bombeamento, ou até a própria concreteira, que tem a sua própria bomba, o seu próprio equipamento de bombeio, sofrendo muito com isso, porque é um material muito caro, uma bomba de lança em torno de 1 milhão, 900, 1 milhão e 100, 900 mil reais, uma estacionária em torno de 250, se os números ainda não estão muito desatualizados, talvez até mais pelo dólar, e você investir 1 milhão num equipamento para ser comercializado como visto como e é um equipamento que vai ajudar demais em toda a cadeia, com agilidade, enfim, redução de mão de obra, é ruim.
E, obviamente, saúde e segurança sempre nas obras, né? Nem sempre você tem do outro lado da mesa, ou como parceiro, as empresas que veem nisso um valor, né? O ciclo financeiro, a gestão de indicador, geralmente depois se olha inadimplência, prazo de pagamento, fluxo de caixa. Eu já vi clientes colocando recentemente, mas os prazos que são pedidos são absurdos, nós não conseguimos bancar isso. O problema é que tem que conversar para ver como faz uma melhor negociação, porque a concreteira também não consegue bancar, né? Então, às vezes, por exemplo, um dos indicadores que a gente olha são, vocês entenderam onde isso para, assinatura de contrato de fornecimento, né? Hoje tem contratos online, contratos ainda em papel, enfim, cada empresa tem a sua forma de trabalhar, mas o contrato é algo que, pelo menos numa discussão legal, ele ajuda você a se resguardar de alguns combinados, né? Para você poder discutir, inclusive, descontos, ressarcimentos, porque é possível, erros, falhas acontecem, mas se você não tem um contrato de fornecimento assinado, se você não tem esse fluxo azeitado, o problema só aumenta, né? O que precisamos melhorar? A disciplina da equipe comercial, entender que isso é suficiente, aonde não se tem um contrato, que se tenha um e-mail, enfim, algo que consiga dar respaldo a ambos os lados. Agilidade e flexibilidade nas negociações. Grandes empresas normalmente têm sistemas de aprovação de crédito mais travados, mais engessados, do que, obviamente, você ir numa central menor, numa cidade menor, conhecer o dono, você já conhece o dono da concreteira, ele vai lá, ele já te vende, depois você paga, enfim, são negociações diferentes, não há certo ou errado, são simplesmente diferentes, então dá muito para melhorar e simplificar os processos, né? Tem certas etapas de alguns processos que a gente realmente se pergunta por que eles estão lá, agregam muito pouco, né? Garantias de recebimento sempre é bom quando tem alguma divergência no limite de crédito, né? Se você precisar de mais como cliente, acompanhar a inadimplência, que é algo que no dia a dia você olha muito pouco a inadimplência e você só vai descobrir que o seu cliente não pagou amanhã cedo, quando você ia carregar um caminhão para ele, para entregar o concreto que você combinou há uma semana atrás, mas infelizmente tem alguma coisa lá que você precisaria ter, no caso da área comercial, ter olhado com o seu departamento financeiro. E aí, de novo, atrapalhou o começo do dia, atrapalha tudo, né? Oportunidades, diversificar a forma de pagamento, disponibilizar serviços online, as análises de crédito, como eu coloquei, permutas, né? Existe muito isso no mercado, algumas empresas conseguem ser mais flexíveis ou não a permutas, e o departamento de crédito conhecer o negócio de concreto. Inúmeras situações, e não só com financeiro ou concreto, isso existe em outros segmentos, em outras atividades, de você ter pessoas à frente que não conhecem do negócio, né? Então, eu me lembro muito bem de um workshop que eu fui fazer a uma área e tinha elaborado uma apresentação, e a primeira pergunta que fiz quando eu mostrei a foto da central de concreto é por que tinha as caixas d'água em cima daquele jeito. Aí eu percebi que o silo era um produto novo lá dentro, refiz um pouco ali na hora os argumentos, enfim, fiz a apresentação bem diferente. Então, às vezes a gente não entende, ou para nós, coisas que são do dia a dia, nesse segmento da construção civil, para as áreas que se interrelacionam muito, são todas bicho de sete cabeças. Isso precisa ser esclarecido. Os desafios: alinhar prazo de recebimento da concreteira com o pagamento da construtora. Então, grandes obras, principalmente obras de infra, trabalham com medições, e medições é algo que isso, se demorar demais ou tiver algum entrave, vai complicar. Solução rápida de ocorrências do dia a dia, para não impactar no fluxo de caixa. Às vezes, demolir rapidamente um pedaço de uma laje e já concretar de novo é muito mais eficiente do que ficar discutindo responsabilidades, discute-se depois. E o varejo, entender, o varejo é diferente das grandes obras. O varejo é um grande mercado, muito maior do que se imagina, com grande rentabilidade se for bem trabalhado, e isso também tem que ser tratado de uma maneira diferente. Regina, creio que é isso quanto à exposição. Tentei correr um pouquinho para não perder o tempo, mas e sem entrar em muitos exemplos práticos para não viajar demais aqui. É isso. Não. Foi ótimo. Você me escuta bem? Queria só fazer uma ressalva de agradecimento primeiro aos presentes e principalmente às pessoas que trabalharam comigo até então. Eu sempre tive grandes equipes, pessoas excelentes que se comprometiam muito. Então, assim, sem citar nomes, porque são muitas pessoas, foi elas que proporcionaram eu ter começado, por exemplo, como um coordenador de central, depois ter chegado a cargos maiores dentro da empresa que eu trabalhei, e sempre foi muito respaldado pela equipe de baixo, né? Trabalhar para a equipe sempre é muito mais prazeroso. Que legal, Glauco. Meus parabéns, muito boa a sua palestra.
como os realizadores do movimento, a ABCP, o SNIC, a Ethos, a Construliga e o SEBRAE agradecem a sua disponibilidade, por você ter podido estar aqui conosco hoje, viu? Vamos lá, nós tivemos algumas perguntas, tá, Glauco? Ok. A primeira delas é perguntando um pouco sobre o futuro do mercado do concreto, tendo em vista a baixa valorização por conta das consultoras no produto. Tendo em vista a baixa? A baixa valorização por conta das construtoras em relação ao produto. Minha visão é a seguinte: cabe sempre a quem está oferecendo valorizar o seu produto. Né? Se nós esperarmos que as construtoras, que nem sempre conhecem toda essa cadeia, que nem sempre conhecem a energia que é necessária para conseguir colocar um caminhão de concreto na rua, eles têm os desafios deles nas obras, né? Como eu disse, trabalhei em obras, sei como é que é, e o que eu mais queria era o seguinte: o caminhão tinha que chegar no horário e pagar o menos possível, enfim, não era diferente do que, às vezes, quem fez a pergunta tem a lembrança. Mas, para mim, cabe a responsabilidade das concreteiras mostrar, exigir, mas, principalmente, fazer a sua propaganda de uma maneira genuína, de conseguir dizer o porquê que pode oferecer um produto ou uma prestação de serviço diferenciada, e, principalmente, porquê que isso talvez custe um pouco mais, mas isso não é um custo, é um investimento. Eu me lembro muito bem de um caso onde nós fomos chamados por uma construtora aqui de São Paulo, que tinha um viés muito de sustentabilidade, inclusive, dos painéis que usava, etc. E nós tínhamos, na época, junto com a área técnica, soluções a propor para conseguir fazer o ciclo de concretagem entre uma laje e outra, reduzir algo mais do que 30%. É como se ele estivesse fazendo lá 2 lajes por semana, ou painéis menores, enfim, não me recordo os detalhes, mas era para quase dobrar aquilo. Era uns 30% de ganho. E tinha lá um aumento muito sensível no processo como um todo, mas no preço de uns 18% a 20% no custo de concreto. Mas, frente aos 30% que ele podia chegar, era muito grande. Enfim, fomos para essa primeira reunião, ele deu a lição de casa para nós, o departamento de engenharia da construtora, o próprio o proprietário da construtora estava lá também. Nós levamos como uma lição de casa, foram 2 semanas de trabalho, e principalmente da área técnica, um levantamento, pesquisa, e voltamos 2 semanas depois para explicar qual era a nossa sugestão. E é óbvio que a gente queria incorporar aquele processo todo, até para virar um case depois. A reunião demorou uns 30, 40 minutos, porque não era algo muito difícil de explicar, mas, enfim, tinha lá os seus gaps que precisavam ser ajustados. Eles nos ouviram cordialmente, mas a principal pergunta, e eu não esqueci dela até hoje, para você ver, foi: mas quanto custa isso? E ignorou todas as etapas que nós tínhamos mostrado, inclusive dizendo dos ganhos que ele teria como cliente calcular dentro do seu processo, do seu ciclo. Nós não teríamos como ajudá-lo, se bem que poderíamos se ele abrisse para nós, mas não era muito a ideia. Ele queria saber só quanto custava. E nós tentamos mostrar o valor daquilo, mas não teve jeito. Chega uma hora que você precisa colocar o seu preço por metro cúbico, e a hora que falamos aquilo, ele falou assim: olha, legal o trabalho de vocês, eu percebo que eu posso usar isso muito mais para frente, mas nesse momento não, e está muito caro. Nós não conseguimos explicar muito mais. E eu perguntei: mas por que você acha que está caro? E apertei um pouquinho, num bom sentido, para entender, e ele falou: está caro, está fora do meu cronograma. Eu falei: mas você tem uma equipe que você pode reduzir, a equipe de mão de obra. E a resposta também clássica que eu ouvi foi: mas com esse empreiteiro eu já tenho um contrato até o final do ano, e eu não vou interromper esse contrato, porque é algo que eu tenho combinado com ele. Enfim, ok, agradeci, e parou aí a resposta. Nunca mais tivemos uma solicitação dele de melhoria. Então, eu entendo que o desafio da construtora, da concreteira, é mostrar, ter abertura para isso, e principalmente, óbvio, credibilidade, para conseguir mostrar o caminho de como é o futuro do concreto trabalhando juntos, de tudo que pode ser feito e pode ser usado. Na verdade, ser reconhecido pelo seu diferencial, né, Glauco? Exatamente. E assim, esse diferencial, se salvo engano, talvez
você me corrija se eu estiver correta, as que atendem também às normas vigentes, né? Porque nós temos hoje uma infinidade de concreteiras e nem todas atingindo, né? Isso aí implica em todo o processo, tanto de pessoas quanto o próprio processo. Às vezes você está comprando um caminhão de 8 metros cúbicos e é difícil você olhar na obra que tem 8 metros cúbicos, a própria resistência, a jornada de trabalho, a legislação, se todo mundo é registrado, isso implica em custos. Então, esse diferencial, ser reconhecido pelo seu diferencial, o que eu quero dizer é que cabe à concreteira, não adianta a gente delegar isso, né? Normalmente a gente faz assim, mas volta para nós abrir espaço para conseguir falar desse assunto, como esse, por exemplo. Com certeza. Glauco, tem uma outra pergunta aqui. Como se avalia a adaptação das concreteiras para o produto de materiais com maior valor agregado? Sabendo que isso demanda um esforço operacional alto, nem sempre valorizado pelos clientes que pagam a conta disso. Qual o caminho para inserir esses produtos no mercado com valor justo, ajustado e que traga rentabilidade real para as concreteiras? É claro para mim que se esse trabalho de, vamos dizer assim, colocar no mercado produtos diferenciados, ou vamos chamar de soluções de concreto, né? As soluções de concreto, porque isso nem sempre só é um produto, pode ser um serviço, isso engloba outros temas. É muito difícil você conseguir, na linha de frente, na negociação com suprimentos de uma concreteira ou de um cliente que é o dono da própria obra, suprimentos da construtora, você conseguir mostrar. Para mim, o caminho que eu citei em alguns dos slides, estreitar o relacionamento e, com credibilidade, se aproximar dos especificadores, dos projetistas. Isso precisa começar antes, é um trabalho que precisa ser estruturado dentro das empresas de concreto para poder saber muito bem quem pode ir conversar com esses profissionais, porque são profissionais técnicos, são profissionais que conhecem a área, obviamente tem que ser pessoas do mesmo nível de conhecimento, e as concreteiras têm pessoas excelentes em relação a isso, então tem que ter um elo de comunicação, mas você chegar nos suprimentos para conseguir dizer que tem um concreto, que seja um concreto permeável, que o uso do eu já ofereci concreto autoadensável e a pessoa falou, não quero usar isso, para mim não funciona. Eu perguntei por quê, falou, não funciona. E acaba o diálogo. Então, se você conseguir, lá no início da cadeia, conquistar isso em projeto, eu me lembro de um trabalho muito grande que foi feito uma vez, mas foi mais em relação ao cimento, e especificava no projeto isso, depois de um embasamento técnico muito grande, era meio caminho andado para a gente conseguir mostrar na prática que há, sim, outras formas de se fazer peças, concretagens e obras que não seja o feijão com arroz, embora o feijão com arroz também tem que ser muito bem feito e tem seu valor, e você conseguir mostrar o que é uma solução em concreto, como é que você consegue reduzir um cronograma de obras, o quanto custa uma obra de 2 anos reduzir o seu cronograma em 1 mês e meio, 2 meses, isso tem que ser antes de começar a negociação comercial, na minha visão. Que ótimo. Eu acho que vai muito além, na verdade, só das novas tecnologias, né? Tem até uma pergunta aqui sobre o concreto autoadensável, o concreto permeável, que de certa forma, uma tecnologia nova aqui no Brasil, porque fora do Brasil já é bem utilizada, e você consegue falar um pouquinho dela, porque a pergunta é muito assim, é uma tecnologia nova, é possível de ser utilizada? Existe? Enfim. Ok, existe, fizemos inclusive há 3 anos atrás, é nova, mas mesmo aqui no Brasil a gente já executamos, né, o concreto permeável. Inclusive nós fizemos um trabalho junto com o professor Balbo, da USP, de um acompanhamento, fizemos uma experiência, ele também tinha lá desenvolvido o seu traço, e aí fizemos uma experiência de 2 áreas concretadas, na USP mesmo, aqui em São Paulo, para poder ver, tem todo um material que ele disponibilizou disso, material prático mesmo, filmando lá a água entrando na calçada que nós tínhamos feito, ela caindo num sistema de capacitação, de drenagem. Então, é possível, já existe, e isso já é realizado por mais de uma empresa e com as suas características próprias. O que eu gostaria de destacar também foi uma reunião que eu tive uma vez, uma grande consultora em São Paulo, quando começou esse processo dessa implementação, dessa tentativa comercial de colocar os produtos especiais no mercado, e eu me lembro muito bem, e até por isso que eu fui a professor Balbo para conseguir fazer o trabalho de parceria, que
o departamento técnico da construtora me citava a necessidade de ter um percentual da área de projeção do empreendimento como área permeável, né? E, se não me engano, acho que era 20% ou 15%, não me recordo agora, e eles estavam precisando usar áreas de playground para conseguir colocar grama, para cumprir com a legislação municipal. E aí ele falou, Glauco, chove, a criançada está lá no parquinho brincando, vira aquela lama, e aí sobe, eu preciso dar um jeito. Eu falei, cara, tem o concreto permeável que você pode usar em áreas como essa. Mas eu lembro muito bem da pergunta dele. Ele falou, isso está reconhecido e homologado junto à prefeitura, ela reconhece que o concreto permeável é uma área que a gente pode dizer que é permeável, né? E eu me lembro muito bem que isso na época não estava, precisaria me atualizar agora, recentemente, como está, mas acredito que seja igual, e por isso que nós fomos até a USP, falamos com o Balbo, conseguimos começar a dar alguns passos, e depois, por uma questão de procura, ou porque ele tem um valor diferenciado pelo que oferece, geralmente acha-se, não é caro, não quer ouvir o resto da explicação, e isso não dou. Mas, assim, respondendo, existe, a tecnologia está aí, já foi comercializada, tem gente que já usou muito, mas precisa também ter um alinhamento, tanto quanto projetistas, quanto os órgãos governamentais. Assim, até de antemão, São Paulo já foi incluído na última revisão do plano diretor. Legal. Foi incluído, e porque aqui em BH, nós estamos fazendo um trabalho junto à prefeitura, que está sendo incluído junto ao caderno de encargos, e sendo aprovado junto à da Assembleia para ser um trabalho, porque eu não sei se vocês puderam acompanhar aqui várias enchentes, né? Então, é um sistema que está sendo aplicado efetivamente. Vamos lá. Há uma outra pergunta aqui, questionando sobre como as concreteiras elas calculam o traço para atingir a resistência do concreto. E aí, perguntando, é por FCK ou FCJ? Geralmente é por FCK o produto final. Então, quando a gente calcula, inclusive com um certo coeficiente de segurança, né? A gente calcula pelo FCK. Ok. Vende pelo FCK também, né? Também. Qual a sua avaliação sobre a efetiva aplicação da NBR 7212, concreto dosado em central, pelas empresas fornecedoras de concreto? Olha, a norma, teve uma discussão, eu não sou uma pessoa especialista na área técnica, mas pelas discussões que a minha equipe de qualidade lá, que trabalhavam juntos, participava, inclusive das empresas faziam muito uma reunião sobre isso, o ponto, a norma tem que ser sempre questionada. Eu me lembro que quando a gente queria cumprir, vamos passar o impacto prático disso quando a gente ia entregar concreto numa obra ou comercializar um concreto, que foi a pergunta sobre as empresas dosadores de concreto. As que seguem a norma, embora tenha ou não fiscalização, as que seguem a norma, elas levam, por incrível que pareça, em vez de um reconhecimento pelo seu cumprimento, elas saem perdendo, porque o valor do custo que fica, como eu estava dizendo do concreto 400, né, consumo 400, para você fazer segundo a norma, nem sempre você consegue ter um custo competitivo para poder fazer uma negociação a contento. Então, a norma, para mim, é bem vista, mas ela precisa ser prática, revista, e como qualquer lei nesse país, ou vale para todos, ou ela precisa ser revisada. Então, acho que o impacto na cadeia do concreto, a norma está alinhada, mas precisa mais fiscalização, ela precisa ser mais seguida para poder dar as mesmas oportunidades a todas as empresas concreteiras. Ótimo. Temos mais uma pergunta aqui, querendo saber a sua opinião sobre a obrigatoriedade da presença de equipes de controle de qualidade de concreto de uma central dosadora com certificação do tipo a do IBRACON. Na minha visão, toda certificação ou todo respaldo que se der através de validações IBRACON ou qualquer outro órgão, ela é bem-vinda. As concreteiras que trabalham dentro de um certo processo de qualidade, e eu já vi isso, não na que eu trabalhei, mas em outras, elas prezam em conseguir uma ISO, ou então ter um tipo de regra, mesmo que seja interna, mas em consonância com as próprias normas técnicas ou com normas de
do Ibracon que seja, quando se discute isso, mas para mim não se pode trabalhar ou fazer concreto sem ter uma comunicação do segmento com os órgãos reguladores. Isso para mim é inviável, não tem como, e o impacto, se hoje, ainda economicamente, existe alguns resquícios, isso precisa ser ajustado e precisa ter um foco único, um objetivo único nos segmentos. Ótimo. Um outro questionamento que ocorreu aqui é em relação à questão da inovação nas concreteiras. Como você acha que deve caminhar essas inovações dentro da indústria do concreto? Olhando do portão para dentro, automação é algo que melhora muito o seu processo. Então, embora existam, grande maioria das concreteiras ainda não são automatizadas, a automação gera ganho na qualidade, no controle de custo, a dosagem atua de uma outra forma, né? E a escala permite um escalonamento muito maior de entrega, de suportar grandes obras. Então, para mim, a automação é um dos pontos. A própria programação online, se um cliente quer fazer uma programação de concreto, já existe, não é novidade, mas ainda precisa estar muito mais aprimorado para que se tenha a familiaridade do cliente em entrar no computador ou no smartphone para conseguir fazer o contato com a sua central de concreto, e não só sobre o dia da concretagem. Então, acho que isso também ajuda. A questão de instalação de GPS nos caminhões, um pouco do portão para fora, para ter um monitoramento e um acompanhamento disso. A instalação das sondas de controle de umidade, né, para não precisar fazer o método da frigideira e saber como é que está a tua areia, quanto que você coloca de água. Os aspersores que a gente tem nos pátios, isso não é uma inovação, é só uma questão prática, mas nem isso, às vezes, a gente vê nas centrais de concreto. Então, para mim, nós estamos engatinhando, nem isso ainda, existe muito por fazer, mas é o que eu falei no início, a cabeça do próprio concreteiro, a cabeça das empresas de concreto, elas precisam se abrir até mais, já melhorou muito isso ao longo dos anos, eu participei de discussões e vi que a gente pensa diferente um pouco hoje, mas ainda é muito tradicional, ainda é muito conservadora, e às vezes isso fecha portas de novas tecnologias, simplesmente por não conhecer. Então, acho que nós temos aí um longo caminho ainda pela frente para que essa tecnologia e inovação ainda faça diferença na operação. Entendido. Mas, assim, aí, complementando a pergunta, você vê, por exemplo, que até mesmo, porque isso diminui o custo de operação da concreteira, e ela se torna mais competitiva. Mesmo assim, há uma resistência à implantação da inovação? Reduz, se você aplicar isso dentro de regras que sejam condizentes com o tamanho da sua planta, reduz sim, senão vai ficar um enorme investimento inicial que não vai te gerar nada, mas de qualquer forma, para que isso chegue ao mercado, ou seja, para que você tenha um custo menor, para que você possa oferecer com mais eficiência uma precificação melhor, e eu não estou dizendo precificação mais baixa, melhor, pode ser mais alta, mais baixa, mas desde que ela seja eficiente, eu acho que sim, mas para mim ainda não aconteceu. É possível, mas a cabeça do concreteiro ainda precisa melhorar para conseguir se abrir a isso. Essa é a minha visão, é uma visão nem sempre muito compartilhada com todos do segmento, mas eu acho que nós precisamos sair mais da caixa do que estivemos nos últimos anos. Não, ótimo, muito obrigada. Vamos para a última pergunta, Glauco, visto o andar do tempo aí. Okay. É comum as concreteiras terem um treinamento junto às suas equipes, junto aos seus colaboradores? Não é prática em massa, mas sim, é comum. Existem muitas empresas estruturadas que treinam, sim, os seus profissionais, área técnica, área operacional, e os da linha de frente, os operadores de caminhão betoneira. Isso precisa melhorar, até porque pela minha crença, pelo que eu vejo o valor, as pessoas bem mais instruídas e capacitadas têm muito mais a colaborar e vão fazer o seu trabalho sem precisar de grandes processos para fiscalizarem, mas isso também precisa intensificar muito. Acredito que até da minha chamada do humanizado, é justamente isso, focar nas pessoas para conseguir melhoria de processos, inclusive mais rentabilidade. Algumas fazem, mas ainda também há um longo caminho pela frente. Eu vejo o segmento do concreto ainda
um grande potencial de crescimento, um grande potencial de melhoria de mão de obra, e não menos, a única coisa que eu não vejo no concreto menos é paixão e essa conquista que tem das pessoas de quando trabalhar no concreto se dedicarem tanto assim e ter uma energia tão alta. Ok. Muito obrigada, Glauco. Excelente palestra. Acabou que eu te fiz muitas perguntas, né? E acredito que algumas eu não consegui traduzir aqui. Eu tentei compilar algumas para a gente conseguir responder todas. Então, se você se dispor, acredito que os seus contatos são aí, quem necessitar, através deles, se possível. Sem problema algum, me coloco à disposição. Na minha tela tinha o telefone, o e-mail, enfim, totalmente aberto a conversar, continuar a conversa e responder perguntas posteriormente. Não tem problema algum. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar sobre concreto, que é algo que que eu gosto tanto. É ótimo ouvir um apaixonado pelo concreto. Excelente. Muito obrigada, Glauco. Muito obrigada a todos. Esse foi mais um curso do movimento Todos pela Construção. É um movimento realizado pela ABCP, pelo SNIC, Etos Soluções, Construliga e Sebrae. Lembrando que todos os cursos realizados por esse movimento estão disponíveis no YouTube do Todos pela Construção, no canal do YouTube, então, que essa palestra em si, ela possivelmente estará disponível daqui a 48 horas. Aí poderão replicar para outros também, se você precisar também, Glauco, você pode pegar o link lá e repassar para os seus pares, tá bom? Excelente, muito obrigado. Excelente palestra, muito obrigada, uma boa tarde. Ok, boa tarde, até mais. Até mais.